Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 500. Que eu não pense guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a você que acaba de se levantar e se prepara para mais um Dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 22 de fevereiro de 2026 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Gabriel e Rafaela, da Infância e Adolescência Missionária de Urandi, Bahia. Gabriel Rocha, Juliana, Lúcio, Gabriela, Iago e Marcos, de Urandi, Bahia. Daniel, de Alfenas, Minas Gerais. France, de Candiba, Bahia. E Jocilei, de Pindaí, Bahia. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Este é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir tua paz, tua sabedoria e força. Quero olhar o mundo e ver os outros como tu mesmo os vê. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche a minha alma. Que eu seja tão justo, calmo e verdadeiro, que todos que de mim se aproximam creiam na tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza e que, no decorrer deste dia, eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na palavra adoração. Não é falácia ou mito, mas é mistério profundo. Adorar não é só rito, é o que salva este mundo. É gesto de quem se humilha, dobrar no chão o joelho. Quem ama sua família, procura em Deus seu conselho. A alma cai na incerteza, se não adorar o Deus que é pão. O homem não tem beleza, sem vontade de adoração. Amemos a Deus primeiro, ainda que resulte em dor. Assim será costumeiro todo gesto santo de amor. Quem ama o Deus que é pão, mantém-se unido à verdade e enxerga sempre no irmão
um alvo da caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. No dia 23 de fevereiro, nesta segunda, a Igreja celebra a memória de São Policarpo, bispo e mártir. Se hoje, o dia 22, é o dia da Cátedra de São Pedro, que nos faz lembrar de autoridade e estabilidade, o dia 23 é o dia do testemunho, fidelidade até o fim. Policarpo foi um dos chamados padres apostólicos, o que significa que ele foi discípulo direto dos apóstolos, especificamente de São João Evangelista. Ele serviu como uma ponte viva entre a era dos apóstolos e a era patrística. Aos 86 anos, Policarpo, um ancião, foi levado ao estádio para ser executado na fogueira. Quando o procônsul romano exigiu que ele amaldiçoasse a Cristo para salvar sua vida, Policarpo deu uma das respostas mais belas da história cristã. 86 anos faz que eu sirvo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso eu blasfemar contra o meu rei e salvador? Relata-se que ao ser colocado na fogueira, as chamas não o queimavam, mas formavam um arco ao seu redor, como a vela de um navio, exalando um perfume de incenso. Ele acabou sendo morto pela espada. Hoje, nessa edição especial de número 500 do programa Despertando com Jesus, temos uma motivação em dose tripla, pois além de ser o primeiro domingo da Quaresma, no dia de hoje também lembramos a cátedra, o assento onde o Papa ensina, e é véspera do dia 23, quando celebramos o martírio de Policarpo, o homem que provou que aquilo que é ensinado na cátedra vale mais que a própria vida. São Policarpo verdadeiramente praticou a verdadeira adoração a Cristo em vida e foi coroado com a coroa do martírio. A ele rezemos. Ó São Policarpo, que a sua vida verdadeiramente cristã nos inspire, para que tenhamos a sadia vontade interior de nos curvar perante a Jesus sacramentado, em um gesto de humilde adoração. Amém. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós.
Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Caríssimos ouvintes do Despertando com Jesus e irmãos do apostolado, o Evangelho de hoje começa com uma afirmação, no mínimo curiosa. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A ideia de que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, possa levar alguém para um lugar só para que ela seja tentada pelo demônio é de difícil compreensão para qualquer um de nós. Misteriosos são os desígnios de Deus. Misteriosos os desígnios de seu Santo Espírito. A afirmação de que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado é simplesmente um jeito de dizer que quando alguém se recolhe para orar, jejuar e fazer penitência, é fatal que o maligno, que não quer saber nada disso, vai querer ir atrás da pessoa para tentar dissuadi-la a não fazê-lo. O maligno é contra tudo o que Deus quer. Ele é oposição. Ele é Satanás, que significa adversário. Aborrece de maneira extrema o maligno quando alguém se propõe a fazer a vontade de Deus, renunciando e se sacrificando por causa da vontade desse último. O maligno não quer isso. Ele quer ocupar o lugar de Deus e quer que o interessado adore ele ao invés de Deus. Para isso, ele vem com desafios e propostas sedutoras. Vejamos a sequência das tentações. Primeira tentação. Para início de conversa, o tentador sabe que Jesus, após um longo período de jejum, está com fome. O tentador vai então na necessidade imediata dele, a necessidade de comer, pois está com fome. Transferindo esse momento de Jesus para a nossa vida, podemos ver que a nossa primeira tentação em tudo
é o imediatismo. Eu quero sempre saciar a minha necessidade ou o desejo mais imediato, da forma mais imediata possível. E quando caio nessa esparrela, eu sempre escolho o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, muitas das vezes, é o da violência e da força. Eu tomo a força e uso o poder que eu tenho para obter o que eu desejo. Isso inclui também o desejo imediato de revide ou de vingança, ou da justiça feita com as próprias mãos. Não está claro que certa ideologia quer potencializar cada vez mais no homem o seu grito reivindicatório por justiça já, pão agora, distribuição dos bens agora, independência já. Quando se esquece de Deus e sua palavra, o que sobra é urgentíssimo daquela que se julga vítima do sistema. Sobra apenas a reivindicação precipitada, imprudente e irracional, e o ressentimento. Nesse caldo de imediatismo, sobram revoluções e carnificinas de última hora. Pão agora, prazer agora, justiça agora. Justiça minha primeiro, já a justiça de Deus fica para depois. Vamos agora para a segunda. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo conhece as Escrituras antigas, e Jesus lhe responde dentro das Escrituras antigas. Com um brado, ele rechaça a segunda investida. O diabo tentou através da necessidade, não conseguiu. Agora tenta pela via do privilégio. Para entender essa tentação, basta olhar hoje para a situação das lideranças cristãs de nosso tempo, que não caindo no imediatismo, sucumbem, porém, às ofertas de corrupção no cargo em que ocupam. Aqui no texto mostra que o diabo o levou para a parte mais alta do templo. A parte mais alta do templo pode simplesmente significar os cargos religiosos, as coordenações ou as tesourarias de uma paróquia e ou diocese, ou até mesmo o cargo do pároco na igreja. Quantos não se atrevem a abusar de suas autoridades religiosas, acreditando que estarão a salvos da lei ou das reações dos fiéis por causa de sua posição? Quantos não se atrevem a usar de manobras lícitas para fazerem valer suas vontades em cima do rebanho de Cristo? Quantos não caem nessa armadilha do tentador? Passemos para a terceira. Digamos que o tentador tentou sem sucesso que o interessado caísse no imediatismo e não conseguiu, e que tentou o uso do privilégio em cima do líder, mas esse não caiu. O que tenta então o maligno? Simplesmente mostra ao interessado que fora do rebanho ele atingirá a glória liderando o povo. O alvo do monte mostra uma falsa promessa de glória passageira. A pessoa se vê liderando um monte de gente e sendo paparicada por uma legião de auxiliares. Aqui fica claro que um cargo político é oferecido, ou uma carreira de sucesso e glória. É aquela coisa. Um belo dia, alguém chega para você e diz: Rapaz, você faz um belo trabalho na igreja. Deixe seu cargo que não lhe rende nada e entre para o nosso partido. Aqui você terá a chance de ser prefeito, vereador ou deputado. Quem sabe você não deixa o coral da igreja? Você canta muito bem. Para gravar um disco com a nossa banda de arrocha? Pois é.
Essas 3 tentações são exatamente as tentações que Jesus sofreria ao longo de seu ministério na Galileia e Judeia. Quantas vezes quiseram torná-lo um milagreiro distribuidor de pães e heranças? Quantas vezes quiseram corrompê-lo em sua posição de mestre para desfigurar ou tirar sua credibilidade? Quantas vezes não quiseram coroá-lo rei? Todas as vezes Jesus se refugiou na oração e foi ficar sozinho com o Pai dele, pois sabia que todas essas coisas eram para desviá-lo de sua verdadeira missão. Se Jesus foi tentado, seus seguidores foram e são também tentados. Quantos de nós não nos desviamos em algum momento de nossa vida, de nossa verdadeira missão? Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Lembre-se, não destruas teu apostolado. Tua vida deve ser um apostolado. Assuma tua missão e não se desvie dela. Faça a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo assim como Deus te ama. Não destruas isso em tua vida. Não se desvie. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você sabia? Essa festa da Cátedra de Pedro, mencionada no Santo do Dia, quando foi instituída? Precisamos dividir a resposta em 2 partes: a origem histórica, muito antiga, e a unificação litúrgica, mais recente. Historicamente, esta é uma das celebrações mais veneráveis de Roma, remontando aos primeiros séculos do cristianismo. Não houve um decreto de fundação, como fazemos hoje, mas sim uma evolução da tradição que tem início nos séculos IV e V. E já existiam registros em 354, no século IV, no calendário romano antigo, mencionando a celebração da Natali Petri de Catedra, no dia 22 de fevereiro. O significado original. A data de 22 de fevereiro era no mundo romano o dia de celebrar o Parentatio, memória dos falecidos da família. Os cristãos de Roma adaptaram a tradição para celebrar a família cristã e o seu pai espiritual Pedro em torno de sua cátedra, a cadeira magisterial de bispo de Roma. Durante muitos séculos, existiram 2 festas da cátedra. 22 de fevereiro, a festa da Cátedra de Roma, era a data original romana. 18 de fevereiro, a festa da Cátedra de Antioquia, cidade onde Pedro governou antes de ir para Roma. Esta data surgiu mais tarde, especialmente em regiões como a Gália, atual França, para evitar que a festa caísse sempre na Quaresma. Em 1960, o Papa João XXIII simplificou o calendário litúrgico. Ele aboliu a festa de 18 de janeiro e unificou tudo no dia 22 de fevereiro, celebrando o pontificado de Pedro como um todo.
Cátedra significa cadeira. É importante lembrar que a igreja não instituiu a festa para celebrar um móvel de madeira. Há, assim, o encargo magisterial, o poder de ensinar e governar. A cátedra simboliza a autoridade do bispo e, no caso de Pedro, a unidade da igreja sob o primado romano. Se hoje também é o primeiro domingo da Quaresma, qual a solenidade que tem a primazia nesse domingo? Segundo a tabela dos dias litúrgicos, contida no Missal Romano e nas instruções da Santa Sé, os domingos da Quaresma possuem prioridade absoluta sobre qualquer festa ou solenidade. Ocorrência: nesse dia 22 de fevereiro de 2026, ocorre a coincidência do primeiro domingo da Quaresma com a festa da Cátedra de Pedro. Consequência: a liturgia do domingo da Quaresma prevalece em relação à festa da Cátedra. E qual a relação da festa da Cátedra de Pedro com o tema da adoração no programa de hoje? Ora, a existência da igreja está ligada a duas finalidades: prestar culto a Deus, adorá-lo e prestar serviço ao rebanho de Cristo. A igreja adora e serve em primeiro lugar a Deus, e por amar e adorar a Deus, ela serve ao seu povo. Tão simples e faz todo o sentido do mundo, né? Sim, tudo na igreja é belo e possui sentido especial. Hoje é o primeiro domingo do tempo quaresmal, tempo de muita reflexão, penitência e adoração. Semana que vem teremos mais programa Despertando com Jesus e mais Você Sabia. Amém. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Deus Pai, que nos criou como filhos, Deus Filho, que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo, que nos mantém unidos na mesma família, a Igreja. Pedimos a fortaleza, a fé genuína, para que possamos sair em missão, sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos, por difundir a sua confiança em Cristo. Que Maria nos ilumine e nos dê coragem e compromisso com a Igreja, para que cada vez mais nos doarmos pela causa de seu Filho Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
da nossa morte, da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte.